Olá! Continuando a discussão sobre os importantes conhecimentos que o administrador financeiro deve possuir, vamos falar nessa aula sobre alguns tipos de empresas e também sobre as políticas econômicas e sua influência sobre a administração financeira. Ainda estamos no conteúdo introdutório da nossa disciplina. Antes de constituir a empresa, é preciso definir o tipo de empresa que será registrada. A adequada definição traz ao empresário economia tributária. Existem empresas individuais, como os pequenos negócios que se enquadram como MEI, microempreendedor individual. À medida que o faturamento aumenta, a empresa muda seu enquadramento. Outro modelo de empresa individual é o EIRELI. Existem diversas empresas que têm mais de um proprietário, constituindo as sociedades. Vocês já devem ter ouvido falar em sociedade limitada, as sociedades cooperativas e nesse grupo temos também as sociedades anônimas. Essas sociedades têm o capital social dividido em cotas ou ações e são muito citadas e estudadas nos livros de finanças. Essas empresas podem ser de capital aberto ou de capital fechado. As de capital aberto negociam suas ações na Bolsa de Valores. No Brasil, nós temos a Bolsa de Valores chamada B3, é a antiga BMF Bovespa, a qual possui mais de 350 empresas listadas. Na nossa primeira aula narrada, eu comentei com vocês sobre a importância de se ter conhecimento, se relacionar conhecimentos das diferentes áreas para a boa formação do administrador financeiro. Bom, nós vamos aqui retomar alguns conhecimentos adquiridos em disciplinas como a disciplina de economia e vamos tratar então do ambiente econômico e do ambiente financeiro das empresas. As políticas econômicas são mecanismos que o governo possui para intervir na economia de um país. Com ela, o governo busca influenciar, por exemplo, na taxa de inflação, no nível de emprego e renda e nos juros. Para isso, o governo realiza algumas ações e medidas. Vamos falar brevemente aqui da política monetária, da política fiscal, política cambial e política de rendas. Cabe ao administrador financeiro conhecer essas políticas e ver de que forma elas podem afetar o seu negócio. Vou começar dando exemplo de como a política monetária exerce influência sobre a economia. Política monetária, o próprio nome já diz, está relacionada à circulação de moeda, dinheiro. O governo pode diminuir ou aumentar a circulação de moeda, assim ele influencia na taxa de juros de referência do mercado, a taxa Selic. Vamos supor que o governo aumente a circulação de moeda. Como efeito, a taxa de juros tende a diminuir. Um dos motivos é que, com mais dinheiro no mercado, o custo do dinheiro cai. Lei da oferta e lei da demanda. Com mais dinheiro em circulação e disponibilizados na forma de crédito, as pessoas gastam mais. As empresas podem pegar mais dinheiro emprestado para novos investimentos, já que agora os juros são menores, o que aumenta ainda mais a circulação de moeda, podendo ter um movimento cíclico. A expectativa com esse tipo de política é estimular a economia e contribuir para o aumento do produto interno bruto. Nem sempre essas medidas têm o efeito esperado, por influências de fatores políticos, internacionais, entre outras diversas variáveis que influenciam o mercado. Também a política fiscal. Ela é o orçamento do governo, ou seja, define os gastos e as receitas públicas. Os cidadãos pagam impostos ao governo. Com esse dinheiro, o governo investe em serviços públicos para a população, como serviços na área de educação, saúde e limpeza pública. Os investimentos realizados pelo governo geram emprego e renda, além da compra de diversos produtos das empresas. Dentro da política fiscal, existem também os incentivos fiscais para as empresas. Isso é importante para o empresário, pois pode representar uma oportunidade. Vamos falar também da política de distribuição de renda em nosso país. Essa política contempla programas assistenciais de distribuição de renda. O beneficiário recebe um valor monetário sem ter contribuído diretamente para financiá-lo. Por exemplo, aposentamos-se e contribuímos ao longo da vida profissional para a Previdência. Nesse caso, não houve contribuição, mas há o direito de recebimento. Um exemplo é o benefício de prestação continuada, BPC, e o Bolsa Família. Você deve estar se perguntando como isso se relaciona com a gestão financeira.
A boa gestão financeira só ocorre se você compreende bem os fatos econômicos. Vamos supor que você possui um mercadinho em um bairro mais simples da sua cidade e de lá, uma parte de seus clientes são beneficiários do Bolsa Família. O que vai acontecer com suas vendas se ocorrer um corte nessas bolsas? Fica aí a questão para você refletir. Por último, vamos falar da política cambial. O câmbio é o valor da moeda estrangeira medida em moeda nacional. Um exemplo é o dólar. Se o Brasil aumenta suas exportações para o exterior e recebe em dólares, a quantidade de dólares no nosso mercado vai aumentar. Com isso, o dólar tende a se desvalorizar, seguindo a lei da oferta e da demanda. Por quê? Porque tem mais dessa moeda em nosso mercado. Para controlar a queda do dólar, o governo pode comprar dólares do mercado, fazendo com que o valor do dólar se valorize novamente. Compreender a política cambial é fundamental, pois muitas empresas trabalham com produtos ou insumos importados, ou vendem seus produtos no exterior. Só para você ter uma ideia, a cotação elevada do dólar tende a aumentar o valor do pãozinho que comemos diariamente, porque parte da farinha que consumimos é importada. Essa aula encerra aqui. Teremos um longo caminho de aprendizado pela frente. Até a próxima aula.